Bom, dando continuidade. Uma outra definição importante é a densidade de corrente, ou seja, a corrente por unidade de área. Então, qual o fluxo de cargas através da seção reta de um condutor em um certo ponto do circuito? Então, é como aqui, ó. Qual é o fluxo de cargas aqui, ó, através dessa seção reta, ou através dessa seção reta, ou através dessa seção reta? Para a gente determinar esse fluxo de carga através de uma seção reta, a gente define, então, a densidade de corrente. Então, a densidade de corrente mensura o fluxo de cargas através de uma seção reta, de uma certa parte do condutor, né? Então, você tem uma seção reta no condutor, você tem essa densidade de corrente. Essa densidade de corrente a gente chama geralmente pela letra J. E ela é definida de maneira vetorial. A corrente também você pode definir de maneira vetorial, mas não é usual. O mais usual é você pôr um escalar para a corrente, apesar que nada impede de você pôr o sentido dela. Mas a densidade de corrente é necessariamente, inclusive, definida como vetor. Então, o J, que é essa densidade de corrente, ele tem a mesma direção e sentido que a velocidade das cargas que constituem a corrente, se as cargas forem positivas. Caso contrário, se as cargas forem negativas, o J tem o sentido oposto da velocidade das cargas, se estas forem negativas. Então, como é o fluxo, né, certo? Então, é um fluxo de cargas, como a gente já viu, né, isso aqui é um fluxo de um campo vetorial. E aí o fluxo nada mais é do que a integral de JdA. Então, a minha corrente é a integral de JdA. Então, o J ele tem dimensão de ampere por metro quadrado. Então, J é a quantidade de corrente por metro quadrado. Então, dado uma densidade de corrente, a gente pode com facilidade calcular a corrente total que está atravessando o meu filamento. Note que mesmo para correntes estacionárias, você pode ter a densidade de corrente aumentando ou diminuindo. Basta você ter aqui, ó, por exemplo, seções mais largas ou mais estreitas. Como a corrente é constante, a área é maior, a densidade de corrente aqui tem que ser menor para que a gente preserve a corrente estacionária. Quanto maior a área, menor o J para manter a corrente estacionária. Ok? Bom, assim como o campo elétrico, né, a densidade de corrente também pode ser representada por um conjunto de linhas que a gente chama linhas de corrente. É um campo vetorial, né? Então você pode definir as linhas de corrente. Então se você tem aqui, vamos dizer, um fio aqui que vem se estreita aqui, você tem aqui uma seção A aqui, você tem aqui uma seção B, transversal ali, você tem aqui as linhas de corrente. Também não se cruzam. Essas aí são as minhas linhas de corrente. Novamente, se a área é maior e a corrente é estacionária, imagine que eu tenho uma corrente estacionária I aqui, o meu I é igual a JdA. Se essa área aqui é maior, necessariamente aqui o J é menor. Se a área é menor, para manter o I constante, eu tenho que aumentar o J para que a corrente fique estacionária. Então, como as cargas se conservam e a corrente I é estacionária, a densidade de corrente em B é maior que na região A. Ok? Bom, a gente também pode definir a densidade de carga dos portadores. Então, densidade de cargas dos portadores. Não estou falando de corrente, estou falando de carga agora. Então, imagina só. Tem aqui um tubo aqui, ó. Está aqui o meu condutor. E eu tenho aqui esse pedaço que tem um comprimento L. Tem aqui uma certa quantidade de cargas aqui, vamos pôr positivas, se movimentando. E eu tenho a velocidade desses indivíduos para cá, por exemplo. Chamada de velocidade de deslocamento dos meus portadores, certo? Bom, se a velocidade de deslocamento é para cá, o J, essa carga positiva é velocidade positiva, então meu J também aponta nessa direção. Aqui também, para eu ter esses caras positivos se movimentando para cá, necessariamente meu campo elétrico também é nessa direção. E minha corrente, ela também aponta na direção do sentido das cargas positivas, então também é da direita para a esquerda. Bom, vamos definir N como o número de portadores, o número de prótons, no caso aqui, o número de partículas positivas, o número de portadores por unidade de volume. Então, N é o número de portadores por unidade de volume. Sei lá, tem 1 mol de cargas aí, cada uma delas com carga igual à carga do elétron, por exemplo.
Se eu quiser saber a carga total que tem nesse objeto aqui, como é que eu faço? Então, a carga total nesse pedaço de fio aí, ó, nada mais é do que o quê? Esse aqui é o número de cargas por unidade de volume. Se eu pegar e multiplicar pela carga, vamos dizer que cada carga dessa tenha o módulo de uma carga fundamental, que é uma carga eletrônica. Então, aqui eu vou ter coulomb por metro cúbico. Se eu quero a carga total, eu tenho que multiplicar pelo volume. O volume aqui vai ser, então, vou chamar essa área aqui de A. O volume será, então, A vezes L. Isso aqui me dá a carga total desse segmento. Bom, se a velocidade dos portadores, que é a nossa velocidade de deslocamento, ou também chamado de velocidade de deriva, atravessa a seção reta aqui, ó, o tempo para uma carga atravessar daqui até aqui, qual que é? Eu tenho a velocidade, eu quero saber o tempo que uma carga leva para atravessar daqui até aqui. Quanto vale? Quanto vale esse tempo? Se a velocidade é VD. O tempo é igual a, para a própria análise dimensional, você sabe, tem que ser o quê? Comprimento dividido pela velocidade, certo? Isso aí me dá, ó, isso aqui tem metros, isso aqui é metros por segundo, isso aqui metros cancela com metros, isso aqui me dá uma dimensão de segundo, não é isso? Velocidade vezes o tempo te dá o deslocamento dele, não é isso? Deslocamento é velocidade vezes o tempo que leva. Então, o tempo para a carga atravessar daqui até aqui, nada mais é do que o comprimento vezes a velocidade. A corrente, por sua vez, I, então vai ser a carga total por unidade de tempo. Então, corrente I, então meu I nada mais é do que a carga total por esse tempo. Eu posso facilmente escrever, então, NEAL, que é a carga total, dividido por L, dividido pela velocidade de deslocamento. O L cancela com o L ali, e no final das contas eu tenho aqui a corrente, nada mais é do que NEA vezes a velocidade de deslocamento. A densidade de corrente, por sua vez, é a corrente por unidade de área, nada mais é, então, o J é igual, dividido pela área, cancela essa área, dá NE vezes a velocidade de deslocamento. Onde esse NE aqui é chamado de densidade de cargas dos portadores. Esse cara aqui é a minha densidade, ou seja, isso aqui é o número de cargas por unidade de volume. Esse aqui é a carga por unidade de volume. Então, isso aqui é a densidade de carga dos portadores. Então, a densidade de carga vezes a velocidade de deslocamento ou velocidade de deriva é exatamente igual à densidade de corrente, onde essa densidade de corrente nada mais é do que a corrente por unidade de área. NE tem a dimensão de coulomb por metro cúbico, que é exatamente como deveria ser para ser densidade de carga. Para cargas positivas, NE é positivo e o J tem sentido da velocidade de deslocamento. Para portadores negativos, o NE é negativo e o J, então, tem sentido contrário à velocidade de deslocamento. Então, mais um teste aqui, ó. Tá aqui, ó. A figura mostra elétrons de condução, cargas negativas, de condução que se movem para a esquerda em um fio. Então, eles se movem para cá. Os elétrons estão se movendo para cá. Determine se o sentido da grandeza a seguir é para a esquerda ou para a direita. A corrente, para onde aponta a corrente? Corrente aponta para a direita. É corrente. Que mais? A densidade de corrente. E aí? A densidade de corrente é igual a corrente, cara. Se movimenta na mesma direção. Também para a direita, porque ela também está definida pela velocidade dos portadores positivos, assim como a corrente. Então também é para a direita. E o campo elétrico também, né? Tem que ser para a direita, né? Porque eu tenho que colocar aqui, ó, um monte de carga positiva aqui para atrair esses elétrons para cá, e essas cargas positivas geram um campo nesse sentido aqui. Então, o campo elétrico também é para a direita.